Oi? Oi? Boa tarde. Oi, boa tarde. Não? Ainda não? Oi? Oi! Agora sim. Boa tarde. Vamos acalmar os nossos corações, né? Vamos começar a entrar no clima, na vibração, né, da tarde de hoje, da palestra dos nossos jovens. E hoje, para iniciarmos a palestra, teremos a apresentação do nosso coral infantil Ana de Jesus. E nós vamos cantar 2 músicas. Vamos começar com Juventude e Vida.
E agora nós vamos cantar Alma Divina. Boa noite, pessoal. Vamos elevar o pensamento para a nossa prece do dia. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que essa palestra seja edificante para nós, que nós possamos absorver os ensinamentos dessa noite, desse fim de tarde. Que esses ensinamentos nos ajudem a conduzir nossos atos aqui dentro da casa, fora da casa também, para acolher cada dia melhor os jovens que estão prontos para o trabalho da sua seara. Que assim seja feito com a sua graça.
Graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Maria Júlia. Obrigado ao Coral Infantil. Nós temos relatos de que os jovens participaram intensamente do cristianismo primitivo e o espiritismo é o cristianismo que volta, segundo o nosso Chico Xavier. Então, o João Pedro e a Bruna vão falar para a gente hoje sobre isso mais detalhadamente. Obrigado, João e Bruna, por terem aceito o convite, tá bom? Agora é com vocês. A gente vai poder tirar? Tira aqui pra mim, então. Oi? Tira aqui pra mim, pra eu poder deixar. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Eu tô me familiarizando com o microfone. Bernardo falou que tá bom. Não sei nem segurar. Quer começar ou eu? Tá bom. Bom, então hoje a gente vai falar sobre os jovens no movimento espírita. E aí, a proposta da palestra é justamente que a gente possa trocar bastante. Então, vão ter ali alguns momentos de reflexão, então sintam-se à vontade para falar. Não tão à vontade, brincadeira. E aí é isso. Passa. É o outro botão. Não tá dando para enxergar direito, mas vamos lá. O objetivo dessa palestra, né, o motivo dessa palestra acontecer, foi a divulgação de uma pesquisa feita pelo IBGE. E aí, a gente trouxe essa pesquisa justamente para a gente conversar um pouco sobre ela e trazer também essa reflexão, né, do que os dados trazem para a gente. E aí, essa pesquisa não dá para enxergar muito bem, mas depois vai ter um zoom ali. Eu vi muita gentezinha usando óculos aqui assim, espremendo o olho, tentando enxergar, tentando decifrar o que tava... Eu também não que é esse monte de informação aqui. Então, vamos com calma que a gente vai explicar para todo mundo. Melhorou um pouquinho. Melhorou? Mas, basicamente, esse gráfico, ele traz a distribuição da população em porcentagem, né, de acordo com a religião. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais nele, mas o gráfico é esse, trazido pelo IBGE. E aí, esse gráfico foi compartilhado, né, essa pesquisa, nos grupos, né, da caravana, e muitas pessoas comentaram sobre ele. Então, é interessante que a gente, sempre que a gente observe um dado, uma pesquisa, qualquer que seja, que a gente se questione sobre o que esse dado traz para a gente de fato. Porque uma pesquisa, né, uma pesquisa principalmente de porcentagem, ela traz diversas reflexões por trás. E é justamente isso que a gente vai trazer aqui hoje. E diversas interpretações, né? Exato. Então, vamos lá. Mais especificamente sobre essa pesquisa, esses dados foram obtidos através do censo do IBGE. O censo ele é realizado de 10 em 10 anos, né? O penúltimo resultado tinha sido feito em 2010 e era para ter sido feito em 2020, só que por conta da pandemia foi adiado para 2022. E esse que vos fala estava trabalhando no IBGE, eu fui um dos recenseadores. E o objetivo do censo é em todos os domicílios aqui do Brasil, fazendo algumas perguntas para que possam ser promovidas políticas públicas relacionadas à educação, saneamento, para que essas informações coletadas possam promover esse tipo de ações para a melhoria do público, né? E até mesmo para as empresas, né? Tudo que a gente consome hoje é fruto de muita pesquisa. Então, quando a gente vê, por exemplo, um aplicativo que lança novo, um produto novo, aquele produto com certeza foi pesquisado entre o público-alvo para entender as necessidades desse público. Então, essa pesquisa do IBGE, ela também fomenta muito isso nas empresas privadas para que elas possam trazer para a gente produtos, né? Para a gente consumir. E aí a gente trouxe esse slide sobre o que é o censo e essa pesquisa, justamente para trazer valor àquilo que a gente está falando, né? Porque hoje na internet a gente vê muitas pesquisas, e aí é importante a gente ver a fonte das pesquisas. Então essa fonte foi do censo, e aí é legal que o João tenha sido a pessoa que participou efetivamente, porque eu falei até com ele, falei, cara, eu nunca respondi esse censo.
e nunca conheci ninguém que tenha respondido. Mas ele era a pessoa que estava pesquisando. Agora eu conheço vários. Mas ele era a pessoa que estava ali efetivamente fazendo. Então, isso traz um pouco de valor para que dado que a gente está olhando, né? E para ver credibilidade naquilo. E sobre a questão da religiosidade. Vamos lá. Eu imagino que muitas pessoas estejam se perguntando, porque até as pessoas que foram entrevistadas não eram todas que responderam afirmando a própria religião. Porque o censo do IBGE, ele funciona com 2 tipos de questionário, que é o questionário básico e o questionário de amostragem. O questionário básico, em média, dura 5 minutos e são informações um pouco mais gerais, sobre renda, sobre escolaridade e sobre saneamento básico. E o questionário de amostragem, que faz essas perguntas mais específicas sobre religião, sobre o nível de escolaridade, sobre qual é o emprego das pessoas. E aí, através desses cálculos matemáticos de estatística, que é feito um panorama geral do Brasil, entendeu? Então, não foi realmente todo mundo que foi respondido se era espírita ou não. Seria impossível. É só uma questão de amostra. Por isso, é o questionário de amostragem. Enfim, sobre religião, de fato, que foi divulgado não só nos grupos daqui da casa, como amplamente na rede social, né? Que de 12 anos, 2010 para 2022, o resultado foi que a quantidade de pessoas espíritas em território nacional caiu. Em 2010, o levantamento feito apontava que a população mundial que se dizia espírita era de 2,2% e caiu para 1,4%. Ou seja, um delta de 0,4. Uau! E aí, não, só para visualizar, os espíritas são esse daqui que a setinha tá mostrando, tá? Nós somos esses pequenininhos ali, no cantinho. Não. É o delta, que a Bruna falou muito bem. Parabéns, Bruna. Obrigada. E aí, essa informação, ela aponta a religiosidade de pessoas de 10 anos em diante. Não necessariamente as pessoas mais jovens. Não contempla apenas uma faixa etária. É uma pesquisa geral, certo? E aí, a pergunta que a gente gostaria de trazer para vocês. Por que vocês acham... Vocês podem levantar a mão para responder, tá? Inclusive incentivo. Por que vocês acham que o número de espíritas diminuiu? Porque 2,2 para 1,8 é uma quantidade legal. É uma delta de 0,4, né? Em âmbitos gerais... Menos, Fala, Davi. Pode falar mais alto, por favor? Repete o que ele falou no microfone. Então, Davi falou que é por conta de misturar coisas políticas com o espiritismo, com religiosidade. Ana Cristina. Ana? O avanço da tecnologia. Quem mais? Vai. E aí encerra. Boa. Pessoas com vergonha de falar que são espíritas. Paulo Sérgio, Margarete, quem mais? Não, mas aí tem que encerrar, meu filho. Tá. Rápido. Tem vergonha de dizer que é espírita. Um bandista, candomblessista e afim fala que é espírita porque tem vergonha e tem medo de dizer que é um bandista, candomblessista. Tia Paulinha, é exatamente o que tia Paulinha tá falando. A gente vai repetir aqui o que ela falou, mas termina... Então, tia Paulinha disse que muitas pessoas têm vergonha de dizer que são espíritas e de outras religiões e por conta disso o resultado da pesquisa diminuiu. Correto? Mais ou menos. Paulo Sérgio, Margarete... É nesse sentido. Tem o seguinte, muitas pessoas, pelo fato 7h15, hein? exercerem a atividade mediúnica, se dizem espíritas, quando na verdade não são. Ser espírita é professar o espiritismo trazido pelos espíritos e codificado por Allan Kardec. Isso é ser espírita. Sim. Então, muitas pessoas que têm por aí religiões
onde tem atividade mediúnica, se dizem espíritas, e na verdade não são. E eu acho que a partir de determinado momento, essas pessoas começaram a ter maior clareza em relação a isso e passaram a assumir verdadeiramente a religião que professam. Tio Paulo Sérgio está falando que, basicamente, as pessoas não sabem interpretar o que é efetivamente ser espírita, e aí havia essa confusão entre o que é ser espírita, por isso que houve essa mudança de quantidade de pessoas. E outra coisa, eu estava até falando o católico tem muitos seres humanos que conhecem a religião católica, mas não frequentam a igreja. Sim. E preferem falar que é católico. Por isso que o índice ali é bem alto. É. Eu conheço várias pessoas que são católicas, mas nunca fui numa igreja. Muita gente que diz que é uma religião, E não né? professa. Mas não necessariamente praticante, correto? Vamos encerrar. Anderson para encerrar e depois Maria Júlia. Até reforçando um pouco o que o Paulo disse, se a gente olha ali, né, e também um pouco de Conselho, um bando de candomblé cresceram, outras religiões cresceram, sem religião cresceu, as únicas que caíram foram a católica e a espírita. O evangélico também cresceu, ou seja, todo mundo cresceu. As únicas que diminuíram nesse gráfico são católicos e espíritas. E aí, ou isso, ou as pessoas têm medo de assumir o seu espiritismo, ou como o Paulo Sérgio disse. Hoje em dia, algumas pessoas que assumiram que eram espíritas já se sentem confiantes em dizer que elas são da Umbanda do Candomblé, que antes elas não tinham tanta coragem. Pode. Falta Maria Júlia. A gente vê que saiu de 0,3 para 1,1. Gente, vamos lá, Então, calma. Não vamos Tio criar um Anderson debate muito acalorado. Vamos falar pro pessoal que está em casa. Tio Anderson tá falando que Não, é transmissão ali, gente. Tio Anderson está falando sobre as pessoas que conseguem ter maior liberdade de dizer que são de outras religiões, principalmente de religiões de matriz africana. E aí, tudo isso que a gente está falando aqui é interpretação. A gente olha para o número e tenta interpretar e tirar os insumos. E, basicamente, são isso que os pesquisadores fazem. Tem como a gente afirmar com precisão? Não. Caiu por causa disso? Não. Mas tem como a gente olhar para esse dado e tentar entender o que ele está dizendo para a gente, que é justamente o objetivo dessa palestra. A gente conversar um pouco mais sobre essa queda de pessoas vinculadas ao espiritismo, e tudo isso que vocês falaram faz sentido. Para mim faz sentido. Faz sentido o fato de que, de 2010 para 2022, a nossa sociedade como um todo evoluiu um pouquinho, né? A gente deixou de ser tão preconceituoso assim. As pessoas sentem maior liberdade, sim, de falar a religião delas, que antes se sentiam muito menos representadas. Então, antes, uma pessoa que era da Umbanda, que falava que era espírita, hoje ela fala, não, eu sou da Umbanda, eu não sou espírita, né? Então, tem esse recorte, sim, né? Por mais que a gente não esteja no cenário ideal em relação à liberdade de expressão, evoluiu, com certeza, não tem como negar. E a gente... Só um minutinho. A gente... Justamente essa reflexão é o que a gente está querendo trazer. É para a gente não olhar para o dado e ficar assustado, meu Deus, os espíritas vão acabar. Já era. Não é tão bem isso, mas também que a gente consiga entender que todo dado traz para a gente uma informação que está por trás daquilo, de uma queda. Mas que sim, é uma coisa que a gente precisa se preocupar, principalmente nós como espíritas, mas que a gente também saiba que existe muito por trás desse dado que a gente não vai conseguir trazer aqui, porque tem muita interpretação. Maria Júlia, para encerrar. Tempo. Não, eu acho que a gente está acostumado com a realidade da caravana. E a gente chega aqui no sábado, por exemplo, e a gente vê uma cidade cheia, e aí a gente pensa assim, não, a casa espírita tem pessoas de todas as gerações, tem... Enfim, o idoso ao neném. Mas essa não é a realidade de todos os centros espíritas. Isso aí a gente não vai Eu acho que existem muitos centros espíritas, é muito comum a gente ir no movimento espírita, em geral, em eventos, e a gente vê muito mais gente de cabeça branca do que jovens. E os jovens não estão incluídos necessariamente no trabalho. Exatamente. Então, falar de
associar justamente a queda de natalidade no país, né? As pessoas jovens, elas não estão se associando à religião do espiritismo, porque nem sempre o espiritismo, em todas as casas, abre os braços para acolher os jovens. E tem também a questão de, por exemplo, a nossa geração é uma geração que não pensa em ter filhos, por exemplo, em sua maioria. Então, querendo ou não, a gente não vai trazer tanta gente assim, né? Que as outras gerações trouxeram. As pessoas tendem a envelhecer, né? Então, as pessoas que antes eram jovens em 2010 não são mais em 2022. Então, essas pessoas, não quer dizer que elas deixaram de ser espíritas, quer dizer que elas envelheceram. Então, elas já não vão mais fazer parte daquele grupo de jovens. Leandro, rápido. Ju, esses dados não é para gerar competição. Perfeito. O que é importante analisar a queda. Em relação à natalidade, essa pesquisa foi feita pós-pandemia. E se você pega o recorte histórico do país, a taxa de mortes, né, foi muito grande. Então, se você não tem uma renovação dos jovens da casa espírita, tende a cair também os números. Exato. Então, você tem uma quantidade de desencargos muito grande, de uma vez só na pandemia. Vou falar desse slide e você traz o próximo. Também retrata isso, né? Esse recorte histórico. Exatamente. E aí, quando o IBGE divulgou o censo, o que todos os veículos de comunicação começam a fazer? Começam a fazer justamente isso, interpretar os dados. E aí eles divulgam. A quantidade de jovens sem religião aumentou. Esse daqui. Por que jovens estão menos religiosos, mas não abrem mão da espiritualidade? As pessoas entendem, compreendem que existe algo além delas, mas falam, pô, mas eu não frequento lugar nenhum. Eu não me denomino espírita, não me denomino católico. Por que isso aumentou? Se as pessoas estão tendo mais consciência da questão da espiritualidade, por que elas não se associam a nenhuma religião? Por que os jovens sem religião superaram o número de católicos e evangélicos no Rio e em São Paulo? Sendo que São Paulo e Rio, né, é uma amostragem bem grande que conversa muito com a nossa realidade. E também o fato de que esses jovens são sem religião nenhuma, eles não estão se associando a nada especificamente. Então, o questionamento os veículos, né, a Folha de São Paulo, a CNN, a BBC, trouxe esse questionamento e matérias falando sobre isso, tentando entender o que está acontecendo ali em relação à religiosidade. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado de interpretar os dados que nos são fornecidos pelas pesquisas, porque essa do IBGE trouxe um alarde muito grande no meio espírita. Vi muita gente divulgando com essa preocupação do espiritismo acabar, que está acabando. Delta de 0,4 é muita coisa. Mas em 2023 houve uma outra pesquisa da plataforma Nilo Peçanha que não mostrou uma diferença muito grande. Os jovens na casa, eles se mantiveram com uma quantidade ok. Não houve uma diferença muito grande. Mas uma informação que foi trazida através dessa pesquisa é que os jovens são, de fato, no meio espírita, minoria em relação aos de cabeça branca. Isso se manteve, basicamente falando. E esse é o questionamento que a gente vai fazer aqui, e isso que vai nortear toda a nossa conversa daqui para frente. Entender por que acontece isso, dos jovens sem religião estarem aumentando, por que os jovens talvez não sejam nem metade do que compõe o número de espíritas na casa espírita, ou se denominem espíritas, e como que a gente conversa com isso, da questão do jovem se vincular à religião espírita, e principalmente na nossa casa. Segue. E aí a gente traz, então, um momento de reflexão que é geral, tá? Alguma vez você já se arrependeu, já quis fazer algo diferente numa situação passada? Quem disser que não, vai estar convidado a se retirar, tá? Todo mundo traz algum arrependimento. Eu falei com o João, se ninguém falar que se arrependeu, eu me arrependo de cortar uma franja aqui, que eu achava que estava incrível e não estava. Algumas pessoas aí que usavam uma moda um pouco esquisitinha, né? Nos anos 60, 70, umas roupas meio, uns cortes de cabelo. Pelo menos alguma coisa simples, a gente já se arrependeu. Pois é, então, o que a gente consegue deduzir a partir disso? Todos nós, em maior ou menor quantidade, a gente
traz consigo erros, traz consigo aprendizados. Correto? Isso não se resume nem ao pessoal mais velho, ao pessoal mais experiente, nem ao pessoal mais novo. Mas ainda assim, parece que existe um medo, existe uma preocupação tão grande das pessoas que são mais jovens, isso não só no meio espírita, mas em qualquer aspecto da vida, de errar, que pelo menos a gente percebe, eu e Bruna a gente percebeu isso, que existe um certo receio de tentar fazer algo diferente, de tentar fazer algo novo. E a gente vai debater um pouco acerca disso. Então, é unanimidade. Todo mundo presente aqui já se arrependeu de alguma coisa ou faria diferente em alguma situação. E aí, nós aqui temos idades muito variadas. Então, a gente já consegue olhar uma coisa em comum entre a gente. Todo mundo faria diferente em alguma situação. E isso só vem com a consciência. Quando eu cortei minha franja, por exemplo, eu achei incrível. Eu achei que ia realmente funcionar. E aí, depois que eu fui perceber que realmente não estava conversando. E aí, olhando as fotos, eu fico, gente, por que ninguém olhou para mim e falou, não? E essa pessoa falou. E eu não ouvi. Mas, enfim, isso é um exemplo bem raso, né? Mas existem situações bem mais profundas em que a gente olharia para trás e pensaria, putz, se alguém tivesse me falado... Então, o que a gente quer trazer para vocês, de forma mais resumida... Ah, tá, esqueci essa pergunta, essa você pode ler. Pelo menos uma vez, alguém já quis voltar uns anos atrás, meus 15 anos, ou sentiu falta de disposição, nossa, porque ano passado eu me sentia muito mais, caramba, hoje a coluna não aguenta, 10 minutos já era, preciso ficar sentado, pô, não tenho tempo para nada, gente, que isso, cadê meu tempo? Todo mundo, né? Pessoas de 15 anos não respondem, tá? Palestra para jovens ou para idosos? Vai, passa. Não, a gente tem umas cabeças brancas aqui que mandam muito bem, tá? Existe uma hidromassagem espiritual que fazem lá, que o pessoal tá forte. E aquela pesquisa lá, aquele delta lá que caiu, não é por conta dos psicólogos, né? É alguma coisa, né, que os cabeças brancas que investir na forma de pensar. Tá. Sim. E aí, e se a gente pudesse unir tudo? A experiência e a maturidade, que talvez a gente não tivesse há um tempo. Quando cortou a franja. Com a energia e a disposição. Pô, se eu tivesse essa cabeça 10 anos atrás, com certeza eu teria feito trilhões de coisas. É óbvio que as nossas experiências, elas moldam muito aquilo que a gente é hoje, né? Então, muitas vezes a gente precisa sim errar. Mas tem erros que a gente pode evitar, né? Por exemplo, a franja. Mas vamos lá, a gente consegue, Bruna, ser os dois lados da moeda? A gente consegue ter maturidade, discernimento, experiência, energia, disposição, inovação. A gente consegue fazer tudo? Ninguém consegue, né? Seria perfeito. Seria perfeito. E aí, a gente, parando para pensar um pouquinho, a gente tem bastante essa interação. Não em uma única pessoa, mas a gente tem bastante interação entre as pessoas que são mais jovens e as pessoas que já são jovens há mais tempo, que é justamente na família. Na família é o encontro de todas as gerações. Às vezes, numa única família, a gente tem todas, literalmente todas as gerações, convivendo harmonicamente. É o ideal. E aí, na família, é o primeiro ambiente que a gente tem a relação geracional. É o primeiro ambiente que a gente vai se deparar com um avôzinho ou com um neném que acabou de nascer. Então, é aí que a gente tem os principais contatos. Pode passar. Só para mostrar como essa questão de contato com gerações diferentes não se resume a um local específico. Não se resume a um centro espírita, não se resume
a sua casa, em qualquer lugar, na rua você vê isso. E aí, na família, é um ótimo momento da gente compartilhar valores e tradições, novidades e melhorias, e ter ali um desenvolvimento mútuo. Por quê? Não é porque a gente faz uma coisa há 10 anos que significa que a gente precisa repetir aquilo por mais 10. A gente pode conversar e melhorar, talvez, alguma tradição. A gente pode trocar ali desenvolvimento daquilo que a gente... Os nossos valores, né, eles são inegociáveis. Mas a nossa interpretação da vida, ela muda. Né? A gente, como sociedade, vai evoluindo, vai ficando menos preconceituosa, vai ficando um pouco mais liberal, talvez. E, às vezes, talvez esse momento de liberdade talvez precise ser freado. Então, é ali o momento em que as gerações vão conversar através de um respeito mútuo e um desenvolvimento, e é ali na família que a gente vai conseguir ter essa troca, às vezes de forma obrigatória. E a gente que é espírita sabe que é na família que a gente tem os principais agentes de desenvolvimento da gente. Aquelas pessoas que vão nos ajudar a evoluir, de uma forma ou de outra. E aí, um segundo momento que a gente tem essa interação entre gerações é quando a gente passa a se inserir no mercado de trabalho. Seja como primeiro emprego, seja como estagiário. A gente tem... Eu passei recentemente por uma experiência de estagiário, né? E eu tive sorte de entrar em um local onde eu pude me desenvolver. Mas a gente sabe que não é toda empresa que é assim, embora deveria, correto? E aí a gente percebe que nas empresas especificamente é visto um certo cuidado maior ao você conseguir relacionar todas essas faixas etárias. Então, o mercado de trabalho é também um ambiente onde a gente vai ter ali a relação entre gerações. Só que o mercado de trabalho é aquilo, né? O mercado de trabalho, ele não quer perder. Ele quer ganhar, né? A gente sabe. As empresas, o que elas querem? Ter lucro. Elas querem aproveitar cada vez mais o potencial de cada pessoa, porque elas querem lucrar em cima desse potencial. Então, para eles não podem perder aquela pessoa que trabalha na empresa há 20 anos, porque aquela pessoa sabe muito daquela empresa, tem muita experiência, mas eles também não podem perder aquele jovem que saiu fresquinho da faculdade, está pronto para aprender, está cheio de disposição, está cheio de ideia nova. Então, o mercado de trabalho tenta fazer o quê? Unir a experiência dos mais antigos e daqueles que conhecem efetivamente o trabalho daquela empresa, com a vontade daquele jovem que está entrando e quer ali, né, fazer o seu nome. E aí, com isso, eles começaram a pesquisar, né, como que a gente faz para poder unir tudo isso, para a gente cada vez mais ter um aproveitamento de cada uma das gerações. E aí, esse artigo, o nome do artigo é A Geração Y no Mercado de Trabalho, um estudo comparativo entre gerações. É um artigo que busca justamente entender as gerações que estão presentes no mercado de trabalho e quais são os interesses dessas gerações. E aí, a gente colocou aqui, só para vocês conseguirem se encaixar em alguma, né, para a gente poder ver se realmente conversa. E aí, eles separam entre os baby boomers, que são pessoas nascidas entre 1946 e 1964, a geração Y, que é de 1965 a 1980, ao óculos. Os millennials, entre 1981 e 1996, e a geração Z, a partir de 1997. E aí eles pesquisaram, né, entre essas gerações, quais eram os principais interesses. E aí, resumidamente, eles viram que a galera mais velha, ela buscava uma estabilidade, dava super valor à hierarquia, à experiência. A geração X, por exemplo, ela já valorizava mais a autonomia, o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. E depois, a partir de 1981, as pessoas preferiam ambientes flexíveis e eram nativos digitais, ou seja, já estavam acostumados ali com a tecnologia. E a geração Z é uma geração que já se preocupa um pouco mais com o impacto social e com a diversidade. Então, tem um recorte entre muitos interesses dessas gerações. E aí, o desafio da empresa é fazer o quê? A gente tem que fazer todo mundo se sentir feliz, de alguma forma, para não abandonar o barco, mas a gente precisa também fornecer um ambiente de trabalho favorável a todas essas gerações.
E aí que começam as pesquisas, né, do mercado de trabalho para entender como unir isso tudo e fazer com que essas gerações existam e coexistam bem, de forma dinâmica, de forma que trabalhem bem. Então, o ideal, na verdade, Bruna, seria se a gente conseguisse unir essa busca por conciliar diferentes gerações que o mercado de trabalho, como você apontou e esse artigo aponta, faz muito bem, com, digamos, a paciência que a gente tem entre os membros da nossa própria família, com pessoas entre idade, pelo menos é o ideal, né? E tentar trazer isso para o meio espírita. A gente consegue fazer isso? Com boa vontade consegue. E aí eles tentam definir como que eles uniriam na prática tudo isso. E aí tem alguns pontos principais que são o diálogo aberto e a comunicação direta, ou seja, se fechar e ficar triste porque, cara, eu não consigo entender como funciona esse computador, não dá certo, as gerações têm que dialogar para um contribuir com o outro. A valorização das habilidades de cada geração, então não é porque a pessoa é mais nova que ela sabe mais, nem que a pessoa é mais velha ela sabe mais, cada um sabe um pouco. O respeito mútuo e principalmente a disposição. Porque se as pessoas que estão naquela empresa não tiverem disposição de interagir, de serem respeitosas, de dialogar, de aprender um com o outro, nada disso vai acontecer. Vai. Um pouco antes disso. Passei o slide sem querer. E aí, cara, o que a gente consegue trazer disso para a caravana? É muito fácil a gente falar, por exemplo, de trabalho, porque você está sendo pago para isso. Tanto a pessoa mais velha, mais experiente, quanto mais novo. Mas aqui na casa, simplesmente um cargo não vai fazer com que você desempenhe. A gente aqui está fazendo um trabalho voluntário. 100% do tempo. Ou alguém aqui tá para receber um pedacinho do céu? Eu espero que não. Não? Oi? Bônus hora. Recebeu o passe. Então, é evidente que a experiência de pessoas mais antigas no centro espírita é fundamental para o desenvolvimento desse pessoal que está chegando agora. Mas ele não pode fugir, essa experiência não pode fugir da oportunidade que essas pessoas elas precisam. Essa galera mais nova que ela precisa. Porque senão, gente, eles não vão ser nada além de observadores do trabalho. Isso não é o que a espiritualidade quer. E fazendo um paralelo entre o mercado de trabalho, por exemplo, as empresas e a caravana, o mercado de trabalho, o dono da empresa, ele quer que a empresa funcione 100% bem, né? É o que ele quer. E é exatamente isso que a gente quer ou deveria querer que acontecesse na nossa casa. Né? Se a caravana consegue fornecer 200%, que a gente se empenhe para que ela forneça. Né? E que a gente entenda aquilo como uma responsabilidade pessoal também. Irmã Amália sempre fala que ela quer um trabalho de excelência. E ela quer que os jovens não sejam esses observadores. Querem que os jovens não sejam mornos. Ela vive falando disso. Sobre a mocidade está morna. Mas será que a gente consegue sempre fornecer a melhor condição necessária para que eles consigam atuar? Não é apenas um cargo. A gente tem que deixar tudo da melhor maneira possível para que eles consigam desempenhar. E aí a gente vai trazer aqui alguns exemplos para mostrar que sim, é possível ter essa interação. E aí a gente voltou lá em Moisés para exemplificar a partir de lá um pouquinho. Por exemplo, Moisés teve um sucessor, que foi Josué. O nome dele era Oséias, né, filho de Num. E ele foi um auxiliar dele no Êxodo. E ele tinha uma característica de grande estrategista, então ele foi fundamental naquela época. Né? Ele obteve a confiança de Moisés quando ele era jovem. Então Moisés, naquele momento, ele não pensou tipo, não, você é jovem demais para me acompanhar. Não, ele viu que ele tinha ali uma característica que ele iria precisar e utilizou dele como seu sucessor.
E aí ele é descrito na Bíblia como um jovem escolhido por Moisés. E aí essa passagem é de Êxodo. E o Senhor falava a Moisés face a face. E o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Ou seja, ele ficava 100% ali junto dele. E essa passagem mostra justamente esse exemplo de que ele ficava sempre ali. E aí, parênteses, quando a gente fala de jovem, a gente tem que considerar que tudo acontecia muito antigamente. Por exemplo, a ideia que eles têm é que Moisés trouxe os 10 mandamentos quando ele tinha cerca de 80 anos. Então, jovem, para ele, Josué, era 30 anos. Então, ó, estamos ali numa boa faixa de juventude. A gente está bem, eu e você. Vai, passa. Jesus teve também um discípulo, João o Evangelista, que o acompanhou até o momento da crucificação. Ele era o mais jovem dos 12 discípulos. Ele é descrito como imaginativo nas comparações. E ele escreveu o Evangelho de João. E nesse Evangelho é possível a gente observar taticamente ali o amadurecimento dele, através da escrita. Com o passar do tempo, a escrita dele foi aprimorando com o amadurecimento dele. E aí tem a passagem, né, que a irmã Amália sempre fala pra gente, que é: Jesus, ao estar na cruz, diz à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E o discípulo que ele amava, João, eis aí a tua mãe. E a partir daquela hora, João assume a responsabilidade de cuidar de Maria. Então, Jesus ali naquele momento, Maria era a mãe dele, cara. Não tem nem o que dizer. Era a mãe. E ele entrega ali a responsabilidade do cuidado da mãe àquele jovem. Então, mostra a confiança que ele tinha em João, que não era você. Não era eu. E no Espiritismo... Fala essa, por favor. No Espiritismo, a gente tem 2 casos que, pelo menos pelo que eu me recordo, a gente pouco comenta aqui na caravana, que são 2 casos muito interessantes. A gente tem a Elisa Florence Cook. Oi? Flores. Uma médium de 15 anos que ela, durante toda a sua infância, ela relatava ouvir espíritos. E ela falava que a comunicação dela, as pessoas falavam que a comunicação dela era tão fluida como uma conversa entre encarnados. Foi a primeira médium inglesa a obter materializações. Recebia mensagens e comunicações de Kate King, que era um espírito que se apresentava dessa forma para ela, que é Kate King, que acompanhou ela durante esses fenômenos, e se colocou à posição de William Crookes. Até o final dessa palestra, eu acerto um nome. Era um químico e físico britânico que estudou o espiritismo. Houveram outros estudantes, né, naquela época, muita desconfiança, inclusive alguns ficaram até a morte defendendo que era uma fraude, né, mas até por conta daquela época não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. E ela sacrificou a juventude inteira a serviço da comprovação científica e era uma mulher. E naquela época significava bastante coisa. Ela foi tirada para maluca, essa é a verdade. Ela começou a dizer que ouvia espírito, via espírito, maluca. Então, imagina naquela época, onde assim, não se falava de espíritos, você começar a dizer que vê e ouve espírito. Uma jovem, com certeza, ela sofreu. Porque achavam realmente que ela precisava de cuidados médicos. Então, esse William Crookes, ele era um estudante ali da parte científica, que não tinha nada a ver com o espiritismo, mas que, assim como Allan Kardec, se interessou ali pela aquela aparição dos espíritos, justamente porque as pessoas... algumas pessoas acreditavam fielmente nos espíritos e outras falavam que não, era invenção e tudo mais. Então, quando a gente para pensar que ela tinha 15 anos, naquela época, né, sendo mulher ali, com certeza para ela foi um sacrifício realmente, e ela se colocou à disposição de todas as pesquisas. Então, ela realmente serviu naquele momento e entregou tudo o que ela poderia. E a gente tem esse segundo caso, que é da Hermance de Foucault. Acertei, Paulo Sérgio? Dufour. Mais uma jovem
nesse meio espírita e ela era uma médium espetacular. Ela, aos 16 anos, ela já escrevia e publicava obras de grandes personalidades da história. As duas obras mais famosas dela, que inclusive, eu não lembro qual delas especificamente, chegou a ser perseguida, né? As duas. As duas? Tudo perseguido. Naquela época, tudo era perseguição ao espiritismo, realmente. Ela escreveu Confissões de Luís XI, história ditada por ele, e História de Joana d'Arc, ditada por ela. Ela era uma médium de psicografia e psicofonia. Ela contribuiu muito com Allan Kardec na codificação das obras básicas. Ela foi uma das fundadoras da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sim. E ela foi peça fundamental na criação e na continuidade do trabalho que no futuro passou a ser a Revista Espírita, que hoje em dia todo mundo conhece. E aí, só trazendo também uma curiosidade, quando a gente pensa que Allan Kardec foi o codificador do espiritismo, responsável por unir tudo, eu, né, pelo menos, inicialmente eu pensava, nossa, Allan Kardec, caraca, deve ter trabalhado muito, recebendo todas as comunicações. Mas não, ele unificou as comunicações de diversas pessoas. Então, ela, por exemplo, foi uma das pessoas que trouxe diversas mensagens que ele pegou e unificou ali na codificação. Então, aqui a gente tem um exemplo não só de uma pessoa jovem, como, mais uma vez, a participação das mulheres na contribuição do espiritismo. Então, isso é muito importante, para que a gente valorize também as participações das mulheres e, principalmente, dos jovens. E aí a gente pensou, bom, o artigo lá, né, que pensa sobre o mercado de trabalho, ele tentou achar diversos pontos que seria o ideal para, se a gente colocar isso aqui na empresa, isso dá certo. E aí, o que a gente pensou? Vamos fazer um slide, então, que a gente coloca todos os itens que a gente precisa para que isso também aconteça dentro da casa espírita. E aí eu falei, João, pensa aí, uma frase para a gente colocar isso daqui, se isso acontecer, dá certo na casa espírita. E a gente não conseguiu. E aí eu falei, cara, bota um ponto de interrogação, porque realmente não existe fórmula mágica para a gente chegar e dizer, não, a partir de hoje, gente, a gente faz isso e a partir de agora tudo vai dar certo. Não, mas eu falei, cara, deixa o último, porque o último eu acho que conversa muito, que é a disposição. Tudo que a gente propõe, que a espiritualidade propõe, tudo que a gente faz na nossa vida pessoal, ela tem relação com a nossa disposição. Se a gente estiver disposto a fazer algo, realmente as coisas podem ser difíceis, mas acontecem. Agora, se a gente não tiver a disposição, se você não quiser, realmente nada acontece. E aí ficam as interrogações. Não adianta nada a gente falar que, a partir de hoje, a gente fala, o setor tal vai trabalhar dessa maneira e o setor seguinte vai trabalhar da mesma maneira, porque são pessoas diferentes, espíritos diferentes, com culturas, experiências, vidas passadas completamente divergentes e, obviamente, não vai haver uma resposta certa. Então, eu acho que a grande provocação é cada um tem que pensar da maneira que vai conseguir trabalhar no time que está inserido. Como que eu posso fazer para que todo mundo do setor onde eu trabalho consiga desempenhar bem e satisfeito? Não sei, me avisa. E aí isso a gente pode levar também para todos os contextos da nossa vida, né? Para nossa família, para tudo. A gente precisa ter ali vontade de querer que dê certo. E aí, a juventude é a fase que se estende entre a adolescência e o começo da fase adulta. Por isso, eu e João Pedro somos jovens ainda, tá? Onde ao auge da vitalidade, desenvolvimento físico e emocional e a formação da identidade própria. É um período marcado por muitas trocas, interações, descobertas e, ao mesmo tempo, é onde são os protagonistas no que se refere ao futuro e às mudanças. E aí a juventude, no dicionário, ela traz todas essas palavras que a gente colocou ali e, no sentido figurado, quer dizer energia, vigor, viço. Maria Júlia está me olhando com uma cara de anemia, dizendo que não, talvez não signifique isso.
Mas, teoricamente, é a fase em que a gente está mais ali no auge da nossa vitalidade. Então, a juventude, e aí, isso eu estava pensando, complexo, porque é um momento em que a gente está construindo a nossa identidade, a gente está tendo diversas descobertas, diversas interações, e, ao mesmo tempo, é o protagonista do futuro. Então, tipo assim, ó, você está ali vivendo tudo aquilo, mas, ao mesmo tempo, meu amor, começa a pensar lá na frente, porque a responsabilidade é unicamente sua. E essa eu acho que é a palavra principal que se vem junto com a chegada da juventude, a responsabilidade. Então, os jovens, eles têm pressão, eles têm responsabilidade de tentar trazer tudo aquilo e equilibrar, certo? Eu vejo que, muitas das vezes, existe no próprio jovem uma pressão exagerada posta em si mesmo. De ou eu... Exceto Bruna? Não, exceto você. Depende. De tanto conseguir conciliar a vida que tem, por exemplo, aqui dentro da casa, e ver o jogo do Botafogo da Bruna. Certo? Porque a doutrina espírita, novidade para as pessoas, ela não restringe ninguém a fazer nada. Certo? Mas a grande palavra que a irmã Amália sempre vive trazendo até nós é o equilíbrio. A gente tem que ter bom senso com as nossas atitudes. Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer algo que te faça feliz. Mas conheça você mesmo. Conheça os seus limites. Conheça até onde você consegue ir. Conheça o local que você frequenta. Isso tudo é importante para os jovens que estão tendo que conciliar aquilo ali tudo e eles não sabem, porque eles não nasceram sabendo, eles estão aprendendo a equilibrar. Os mais experientes já sabem, pelo menos eu espero. Ou deveriam. Pelo menos eu espero. Não, eu estou tentando puxar para o lado de vocês. Isso é excelente porque mostra que qualquer pessoa, em qualquer idade, a gente tem muito em comum. E é esse o grande ponto. Às vezes a gente se distancia falando, não, eu sou jovem, eu tenho diversas preocupações, mas as pessoas mais velhas também têm outras diversas preocupações, então conversa muito. E aí, eu gosto muito de pensar que nós somos igual esse cara aqui, tentando equilibrar todos os pratinhos. E a nossa vida é sempre isso. A gente quer ser uma filha legal, mas também quer ser uma estudante legal, e no trabalho também, e todas as nossas vivências a gente quer equilibrar em uma só. E, cara, esse é o maior desafio, que a gente consiga equilibrar a ponto da gente ser pelo menos bom em cada uma. Então, quem nunca sentiu que estava indo muito bem no trabalho, mas como pai e mãe, talvez, putz, eu falhei. Quantas vezes, vou dar um exemplo, minha mãe chegou atrasada nas apresentações da escola, porque meu pai estava viajando e não estava presente. Então, naquele momento, com certeza, ele pensou, nossa, eu estou mandando muito bem no trabalho, mas e como pai? Será que eu estou mandando? Então, gente, esse é o principal desafio, é a gente conseguir equilibrar tudo. E o jovem, ele está tentando equilibrar tudo isso também, com a pressão social, tentando ter saúde mental. Porque quem pode dizer, não, eu tenho saúde mental? Cara, as redes sociais que são sinistras no sentido de dar ansiedade pra gente, da gente se comparar, da gente querer sempre aquilo que talvez a gente não tenha. Então, existem muitas coisas ali que estão... E a gente tentando equilibrar todos os pratinhos. Então, a chave é justamente essa. É o desafio principal de equilibrar. E aí, João Pedro deu o exemplo do jogo do Botafogo. E aí, quem não sabe, eu sou botafoguense, né? E aí... cara, eu simplesmente viajo para vários lugares, frequento estádio sempre. E assim, eu amo isso, amo o ambiente, gosto muito. Dona Landa aqui, ó, tricolor, sempre fala de Fluminense comigo. Então, a gente tem paixões fora da nossa casa. E a grande questão é equilibrar. E aí, tia Thalita me perguntou, quando é que você vai parar de ir para o jogo do Botafogo e vai me ajudar aqui no sábado? E aí eu, cara... Realmente, ela perguntou, realmente, não é mentira. Mas assim, realmente é um desafio. E aí eu comecei a participar da reunião de quarta-feira, jogo do Botafogo na quarta-feira. Aí vou pro jogo, vou pra caravana, vou pro jogo. E aí essa é a chave do equilíbrio, né?
Conversando com Tainá, a gente falou. Vou dar seu exemplo rapidinho. Aniversário do namorado dela na quarta-feira. Falei, cara, a gente dá um jeito. Chama uma pessoa para ajudar. Você não precisa se privar de tudo que você tem na sua vida para viver em prol do espiritismo, mas sabendo que tudo é equilíbrio, né? E a irmã Amália vive falando isso, que ela gosta de música clássica. Gente, não me chama que eu não vou. Eu gosto de tudo, mas música clássica eu vou ficar devendo. Ali na sala de passe, vai, na hora de dormir. E aí eu falei para João, eu falei, cara... João, meu grande problema é que eu realmente gosto de tudo. Eu gosto de funk, de pagode, de rock, tudo. Esse é o problema. Que se você me chamar para qualquer coisa, eu vou. E aí é aquele momento de você entender, nossa, eu vou precisar equilibrar isso daqui. E esse é o desafio. Esse é o desafio. E eu acho que então que as duas palavrinhas-chave que a gente tem que trazer... Desculpa, a Tainá queria falar, tá com a mão levantada há muito tempo. Eu falei dela e não falei. Uma coisa muito importante também, minha mãe, né, que me trouxe pra caravana, minha família, e eu acho que é uma coisa que minha mãe sempre me ensinou em relação à caravana, que ela nunca me obrigou a vir a caravana. Pelo contrário, muitas das vezes o meu castigo era não vir a caravana. Então, eu acho que é importante a gente não ver a caravana como uma obrigação, e sim como um compromisso. Eu tenho esse compromisso no dia tal. E é isso, mas vai ter vezes também que a gente vai ter outros compromissos, e é buscar o equilíbrio disso. Mas eu acho que quando a gente não vê a caravana como uma obrigação, caraca, eu tenho que ir naquela reunião, eu acho que a gente paga aí também. Dona Landa? Uma palavra, vocês sabem que eu ouço toda a gravação da irmã Amália, né? E numa das gravações eu achei muito interessante quando ela falou que existe vida fora da caravana. Tem compromisso que você não pode, deixa de vir aqui porque você tem aquele compromisso. E não se esqueça que eu gosto de samba. Recado aí para os telespectadores. Sair daqui eu vou acompanhar o velho para Viradouro também. Mas é isso. Quando... Sentadinho. Tadinho. Esse espírito é de cabeça branca. Vai, fala do autoconhecimento. Só que a gente só tem que tomar cuidado quando a exceção começa a virar hábito. Entendeu? É um evento, não consigo ir. Beleza, mas será que todo sábado? Será que toda quarta-feira, toda segunda? Será que eu não consigo tirar um tempinho para vir a casa, trabalhar em prol de Jesus? Eu tenho minha vida social é tão agitada assim. Então eu acho que essa é a questão do equilíbrio. A exceção não virá hábito. Aí é a questão do equilíbrio e da responsabilidade, né? A gente tem que ter o autoconhecimento de entender, de compreender quais são as minhas responsabilidades, quais são os direitos que eu tenho, porque, novamente, aqui ninguém está obrigado, aqui é um trabalho voluntário. Quais são os direitos que eu tenho, mas também quais são os meus deveres. Quais são as minhas responsabilidades que eu assumo a vir aqui às quartas-feiras, às segundas-feiras, aos sábados, reunião de obsessão. O que eu assumo para mim? Eu gosto de estar aqui? Eu gosto. Você gosta, Bruna? Então, uma responsabilidade que eu assumo comigo. Não é porque algum terceiro vai falar que eu devo vir para a caravana, que eu vou vir para a caravana. Eu venho porque eu quero. E aí, eu acho muito interessante quando diz que a exceção também não pode virar regra. Certo? Porque a gente tem que ter, como bem falado anteriormente, a gente tem que ter o nosso equilíbrio. É claro que um descanso, vez ou outra, um evento externo que você não possa vir, é bom. Mas aí o que a gente faz? Avisa o Digi com antecedência. E o Digi sempre reorganiza, tá? Não vão ficar chateados com vocês. Fala, tia Paulinha. Dessas prioridades, né? Então, às vezes, a gente precisa conciliar algumas coisas que são importantes na nossa vida. E a caravana, né? Eu estou falando a caravana porque é a casa que eu frequento, né? Mas a caravana passou a ter eu passei a ter um olhar, né? De mais responsabilidade, de mais amor
pós-pandemia, porque eu gosto de vir à caravana, como o João falou, eu venho porque eu gosto, eu venho porque eu quero. Mas depois da ausência que nós tivemos, né, todo esse tempo, né, e quando nós pudemos nos reunir novamente, pessoalmente, presencialmente, nossa, foi assim, foi muito quentinho para o meu coração. E a partir dali, então, essa importância, esse valor, né, para mim, eu passei a reconsiderar muitas outras coisas na minha vida com relação à doutrina, né, e a família também. E isso é esse autoconhecimento que a espiritualidade também tem falado. Que o autoconhecimento é a gente buscar entender a si mesmo, né? Quais são os nossos objetivos, quais são as melhorias, quais são as conquistas que a gente já tem. Então, às vezes, a pessoa precisa sim colocar na cabeça dela que há uma obrigação. Nossa, eu tenho que ir, porque sem ter obrigação... Tem outra pessoa que vai pensar, não, eu tenho que ver que aquele é um ambiente que vai me ajudar a progredir. Então, cada um vai enxergar a casa de um olhar diferente. Mas que esse olhar faça a gente reconhecer a oportunidade que a gente tem aqui. E aí é o autoconhecimento que vai fazer com que a gente olhe e fale, nossa, hoje realmente eu tenho esse compromisso e esse compromisso não vai me deixar, né? Porque uma coisa que eu estava até falando numa aula com o tio Alexandre foi que quando a gente está na casa, ou quando a gente está na igreja, quando a gente está em algum templo, a gente sempre lembra da importância do nosso lado espiritual. Nesse momento que a gente sente aquela energia boa, que a gente se sente amado ali pela espiritualidade, por Deus, a gente fica, nossa... Como é bom, né? Quando a gente está ali recebendo tratamento, recebendo passe, a gente pensa, nossa, eu preciso tanto vir mais. E aí a gente sai e a gente é tomado por todas as experiências da nossa vida que a gente precisa e esquece. Então, quando a gente está aqui, é muito mais fácil a gente lembrar do nosso lado espiritual. Então, é o autoconhecimento que vai fazer a gente perceber que a gente precisa daquilo e que a gente vai colocar aquilo como algo que a gente também tem que equilibrar, que é o lado espiritual. E o reconhecimento, né, do privilégio que a gente tem de ter um contato com os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita e também o contato direto com a espiritualidade. E aí essa frase aqui, que está em Coríntios, quem me falou foi Paulo Sérgio, para colocar. E aí eu queria dizer que tio Paulo Sérgio tem trilhões de anos de espiritismo e ele participou aqui Não, 300 nessa encarnação. E a importância... E a gente teve uma conversa super legal quarta-feira e ele falou dessa frase que eu nem tinha pensado, em que realmente faz todo sentido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, realmente, tudo é permitido. Mas se a gente vai querer fazer ou não, já é uma escolha nossa. Eu acho que reconhecer também o papel, o jovem reconhecer o seu papel aqui dentro da caravana, aqui dentro do espiritismo. Porque, para mim, o jovem, ele não pode se ver como o futuro da casa. O futuro da casa está ali, chupando o dedo. O jovem é o presente da casa. O jovem, todo dia, ele recebe o convite, direto ou indiretamente, de trabalhar de alguma forma. Eu acho que isso é reconhecer também. É reconhecimento do seu papel que você pode ter. E aí, então, o que a gente tem na casa espírita? Quais são os campos que a gente tem como ação no movimento espírita? A gente tem a música, a gente tem teatro, tem os estudos, palestras, tem a cozinha, tem eventos, reuniões de quarta-feira. E a gente também tem muito... a caravana, vira e mexe, ela é convidada para eventos externos, né? Semana passada, a gente foi na Seima, num evento lá musical. E a gente percebe que a caravana, graças a Deus, sempre que ela se faz presente externamente, a gente está em peso. E isso não é só dos cabeças brancas, os jovens também estão. Os jovens também estão em peso. Os jovens também representam a casa fora da caravana. E aí, esse campo de ação trazendo para a nossa realidade, né? Então, é aquele autoconhecimento. Pô, eu, Bruna Beatriz, não canto bem. A minha voz está horrível aqui no microfone.
eu não vou poder contribuir com a música. Realmente, se eu contribuir com a música, vai desandar. Mas talvez eu consiga contribuir em outra questão. Então, é o autoconhecimento da gente reconhecer aquilo que a gente é bom também, aquilo que a gente precisa desenvolver e como atuar, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, eu falei para João assim, vamos pegar uma frase da irmã Amália, né, para fechar com chave de ouro. E aí, ele ficou com preguiça de procurar a frase. E aí, ele trouxe essa frase, que é quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Eu acho que essa frase resume muito bem o que é a nossa forma de pensar e a nossa forma de interagir com outras pessoas. A gente, naturalmente, acha que as opiniões que a gente tem, que os nossos sentimentos, eles são os corretos, são os definitivos. Mas quando a gente está tratando de uma outra pessoa, não necessariamente a gente vai saber tudo. A gente não tem as respostas. E aí a gente muda as perguntas, como diz essa frase. E é esse o processo da gente se adaptar, né? Respeitar a realidade do outro é fundamental. E a gente saber como olhar para essa pessoa e tirar o melhor que ela tem dela, seja qual for a idade dela, é a chave principal. Então, nenhum de nós tem todas as respostas. Então, que a gente possa aproveitar as perguntas que a gente tem, que vêm até a gente, né, os desafios da gente lidar com mais novos, com mais velhos, e trazer daquilo um momento de reflexão e de reforma da gente também. E aí, para encerrar, um exemplo prático, né? A nossa casa sempre se orgulha muito da participação dos jovens em todos os campos da casa. E a gente vai trazer Duda, que é a nossa presidente, super jovem, fã da Taylor Swift. De frente para a câmera, por favor, nossos telespectadores. Bom, depois desse show aí que eles deram, eu fiquei até nervosa, né, para contribuir. E aí, isso partiu de uma conversa com a Bruna, né, numa quarta-feira. A Bruna me chamou ali num cantinho para a gente conversar um pouco sobre como que funcionou, né? Porque eu não cheguei de um dia para o outro e a irmã Amália falou para mim aqui, toma, tu é presidente agora, se resolve aí e leva a caravana nas costas. Não foi assim que funcionou, né? E aí, fui conversando com a Bruna, contei para ela um pouco do processo. Porque, assim, a gente sabe, né, até a irmã Amália fala, né, que o exemplo arrasta. E aí, eu acho que eu dei muita sorte, porque na minha família, assim, no núcleo duro ali, minha bisa, minhas tias, as minhas três tias, minha mãe, né, minhas avós, sempre trabalharam muito pela caravana, né? E aí, como uma estratégia também, porque quem me conheceu criança sabe que eu era uma criança tentada, né? Eu era uma criança bagunceira. E aí, como estratégia, para me deixar quietinha, minha avó chegava, não, nada, né? Minha avó chegava para mim e falava aqui, me ajuda aqui com a cantina, vamos encher a geladeira. Faz que a criança a gente gosta de se sentir importante, né? Ah lá, a Paula Cátia lembrou, né? Não fazia isso? Pegava... Isso, meu primo Rafaelzinho, para encher a geladeira. Por quê? Não tinha quem olhasse a gente, porque os médios estavam lá em cima trabalhando, e não podia deixar as duas crianças quietinhas, anjos, correndo aqui no pátio da caravana, né? E aí eu acho que o processo se deu de uma maneira muito natural, assim. Eu adquiri, desde muito pequena, um sentimento de dever, né? Mas eu gostava de ver caravana, como também a Tainá falou, nunca vim por obrigação. Eu gostava de chegar aqui, porque aqui tinha a Bruna, tinha João Pedro, que a gente brincava, tocava terror aqui no pátio, tinha meus primos, né? E aí, conforme eu fui crescendo, esse sentimento se transformou um pouco num senso de responsabilidade, né? E aí eu fui empolgada. Ninguém me convidou para trabalhar na música. Eu, Bernardo e Luiz, a gente foi lá. A gente quer trabalhar e a gente vai trabalhar. Não é não, tio Davi? Foi uma coisa meio assim, né? Quero cantar aqui no violão hoje. Então, mas a gente tinha vontade. A gente queria. A gente falou assim, tô cantando aqui no off, tô tocando um violãozinho aqui no off há muitos anos, né? Vou cantar aqui agora a música da caravana porque eu gosto. E aí foi tudo muito levado na brincadeira. E aí conforme a gente foi amadurecendo, as coisas foram tomando uma cara mais séria, né?
Mas eu acho que, falando com Bruna, né, acho que vem de novo desse lugar de muito respeito a quem veio antes de mim, né, muito amor à caravana e sempre seguindo um exemplo, né? E aí também, hoje, como presidente, eu não estou sozinha. Eu tenho uma vice que é mais velha, né, ela é jovem há mais tempo, e que é meu braço direito, esquerdo, pé, mão, cabeça, tudo, que ela me sustenta, ela me traz a calma que o córtex pré-frontal, que eu ainda não desenvolvi, né, que o dela já está desenvolvido, o meu ainda não está. Então, ela me segura e fala assim, não seja tão impulsiva. Vamos tentar aqui uma coisa. Né? E aí eu falo para ela, não, Carol, a gente tem que mudar essa situação aqui, porque está desse jeito, desse jeito, desse jeito. E aí a gente se conversa, a gente se complementa. E eu acho que o que eu queria falar aqui era num sentido de apelo também, né, aos mais velhos, que deem a oportunidade para que as crianças participem, porque as crianças gostam de participar. Vai fazer bagunça? Vai fazer, mas a gente está construindo ali um sentimento de amor, um sentimento de dever perante essa casa e essa causa tão linda que a gente tanto gosta de receber. A gente gosta de receber o passe da Irmã Amália, não gosta? A gente gosta de chegar aqui, tá a sala de sono limpinha. Sábado, quem limpa a sala de sono são as crianças. Elas que passam um alquinho lá na maca porque elas querem ajudar, elas querem se sentir importantes, né? E um apelo também à galera da minha geração, né, os jovens que estão aí chegando também, para que a gente demonstre vontade, né? E que a gente lute para que a nossa voz seja ouvida, porque esse processo é importante. Com respeito e com vontade, com amor, eu acho que tudo se faz, né? Então, para que a gente... Tá bom, Bruna? João, tá bom? Foi basicamente isso que a gente conversou, né? Fala. Eu me metendo na palestra dos outros, gente. Já de alguns anos, né, para cá, alguns anos, bastante tempo, né, que a Irmã Amália vem fazendo essa junção, né, como é que eu vou dizer? Dos setores aqui da casa, né? Um adulto, um cabeça branca, um jovem há mais tempo, né? Com um jovem, bem jovem, né? Onde há essa troca de experiência, né? E a gente vem observando, pelo menos eu observo, se tem, né, algum médium que não se sinta confortável, né? Eu não fiquei sabendo, mas assim, eu acho que casa muito bem, vem casando muito bem. Usando ali a palavra da Bruna, né? Parafraseando a Bruna, né, tem falado muito bem, né, esse casadinho, né, e eu acho que a nossa casa vem trazendo assim uma forma muito interessante, né, de administrar, a prova é você estar hoje, né, como presidente da casa. Eu só queria lembrar que é o seguinte, nós já tivemos outras pessoas na direção da casa, em diversos setores, também muito jovens. Eu estou colocando isso, claro que todos aqui sabem, mas o pessoal que está assistindo aí pelas redes sociais, né, talvez a maioria desconheça, que já tivemos aqui secretária, primeira secretária, segunda secretária, diretora de Infância e Juventude, e, enfim, vice-presidente, presidente. A partir dos 18 anos, chegou aos 18, já está assumindo alguma coisa oficialmente. Extraoficialmente, a partir de qualquer idade já está assumindo alguma coisa. Temos hoje aqui os mirins, né, que tem aí 12 anos, 11, até com menos, né? Com 10, 11, 12 anos, os mirins estão também já com as suas responsabilidades na casa. Quando a gente faz a faxina geral na casa, a criançada corre para pegar a vassoura, até porque tem água, eles adoram lavar esse pátio aqui. Pega a vassoura, disputam vassoura para poder esfregar o pátio, lavar as cadeiras, as mesas e tudo mais. E eu queria dizer ainda o seguinte, que lá atrás, isso desde sempre na caravana, porque nós ainda estávamos com 2, 3 anos apenas de casa espírita, hoje temos 30 anos, e já havia naquela época adolescentes assumindo responsabilidades de adultos dentro da casa. Então isso é uma praxe na caravana do amor, né? E isso abre portas para os que estão chegando. A Maria Eduarda, que hoje é presidente, ainda não havia nascido e já tínhamos
adolescentes, pré-adolescentes, assumindo responsabilidades na casa. Só queria frisar esse ponto, porque eu acho que é importante. Obrigado. Quando eu era criança, minhas tias trabalhavam no DIS, minha mãe, né? Minha mãe era quase uma adolescente, né? Enfim. E aí eu acho que foi por isso também. Fala, Eliane. Ui, peraí. Será que chega lá? Eu acho que chega. Não, que eu também acho assim tão lindo que a espiritualidade aos sábados está colocando as crianças lá na sono, né, para ajudar. Tão lindo com as mãozinhas esticadas, um no sangue, outro no abdômen, que gracinha eles ajudando, né? Dani, para encerrar. Ai, Jesus. Não, é só para falar como que é emocionante, né, de ter dois jovens, no caso do Duda está aí na frente, mas dois jovens palestrando, isso é muito emocionante. E quanto a caravana dá oportunidade, né, para os jovens assumirem os setores da casa. E eu lembro que já tivemos palestra infantil, foi com Bruninha, né, Luizinho e Maria Júlia. E agora, né, está repetindo as coisas, você tinha uns 10 anos, mais ou menos? Era 11, eu acho. Era a época que ela estava com aquela franja. Não era, não. Não era. Eles não iam me expor dessa forma. Isso é emocionante, nós estamos mostrando na prática mesmo que a caravana está aberta assim, para os jovens, para as crianças, eles estão em todos os setores da casa. Isso é muito emocionante. Vai, fala aí. Daniela me lembrou de algo que aconteceu há uns 12 ou 13 anos aproximadamente, e naquela época vieram até mim, Bruna, Maria Júlia e Luizinho, me pedirem para fazer uma palestra, que eles queriam fazer. Eu perguntei, qual o tema que vocês querem falar? Desenvolvimento mediúnico. Aí eu falei, que pretensiosos. Vou pensar e depois eu dou a resposta. Eu acho então que... Tem outro tema para ele. Pai e mãe. Foi bem direto, né? Eu acho que então o grande resumo é: a caravana é extremamente privilegiada de conseguir ter jovens há décadas, muito tempo, atuando aqui. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa turma, dessa casa espírita, desse grupo de jovens, por enquanto, ainda. E eu fico muito feliz de ver esses que estão chegando agora demonstrando essa vontade, esse ímpeto de se apresentar ao trabalho, de perguntar o que tem para fazer, de se colocarem à disposição para o trabalho que a gente faz aqui na caravana. E eu acho que é isso, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando, pela oportunidade de trazer um pouco da nossa experiência, de compartilhar, de ouvir vocês, e que podem se sentir à vontade para convidar a gente para outras, né? Quer falar alguma coisa, Bruna? Não, só agradecer pelo espaço e dizer que foi muito legal, muito divertido pensar sobre isso. E aí eu falei até para João, vamos falar lá na palestra que a gente não é exemplo para ninguém? Porque às vezes a pessoa está aqui na frente falando... Eu pedi para cortar essa parte. Aí a pessoa olha e fala, nossa, ali, ó, um exemplo. Não, pelo contrário. Se a gente está aqui falando, é o objetivo da gente se desenvolver junto. E quando a gente tem um tema para falar, a gente aprende muito mais com esse tema, né? Porque a gente tenta se aprofundar. Então, muito obrigada pela oportunidade de aprendermos juntos hoje e pelo espaço. E é isso. Quer falar? Não sei, você. Quem mais quer falar? A Valéria quer falar. Vanessa queria falar. Também. A Luísa também faz parte, né, como a Maria Dalta falou, disso tudo. E assim, eu como educadora, como professora, é um orgulho ver vocês, né? E aí ver vocês aí na frente. Bonitinho demais, né? Para quem não sabe, eu trabalho com crianças atualmente, com adolescentes. Para mim, a pior época da vida assim, como professor para mim como adolescente. Não acho não, prefiro. Mas assim, ver vocês aí na frente e usando as palavras da Irmã
É isso aí. Obrigado. Luísa queria falar. Essa é jovem. Tá desligado. Essa é jovem de verdade ainda também. Vai lá, Luísa. Mais ou menos. Gente, só para... Espero que eu consiga me fazer entender. Essa é tanto para os jovens quanto para os jovens há mais tempo. A gente pede para os mais velhos darem espaço para a gente, e isso é um fato, a gente precisa. Para atuar, a gente precisa. Mas isso que eu vou falar agora é especificamente para os jovens. Vocês só vão conseguir mudar e tomar iniciativa se vocês estiverem trabalhando. Às vezes, e eu falo isso por experiência própria, faz muito tempo que eu não vou nesses encontros externos. Muitas vezes eu ia e eu ficava assim, meio chateada de como as coisas eram levadas. É claro, né? Cada casa religiosa, cada santo espírita vai levar as coisas como pensa melhor. Mas às vezes a gente está aqui na caravana, já está há trocentos anos na caravana, fica, cara, isso não deveria estar sendo feito assim. Eu só posso ir lá e falar, poxa, por que a gente não faz desse jeito se eu estiver trabalhando? Então, às vezes, a gente tem que ceder, baixar a nossa cabeça e falar, eu vou ajudar. Porque se o mais velho que está ali vai ver que você está se oferecendo, vai ver que você está com vontade de trabalhar e vai querer te ouvir. Não adianta eu falar de fora, você está errado, você está errado, você está errado. A gente tem que trabalhar. Só vai conseguir mudar se trabalhar. É só isso mesmo. Obrigada. Gente, eu quero agradecer aos palestrantes pela brilhante palestra de hoje, pelos ensinamentos. Quero agradecer a cada um de vocês que vieram prestigiar os palestrantes e a nossa casa. E dizer que todos são bem-vindos aqui também em outros dias. E agora quero convidar a Luísa Leite para a oração de encerramento. Vamos nos acalmar, nos sentar e sentir, né, essa presença maravilhosa que a gente está sentindo hoje, essa emoção, essa energia. E agradeço imensamente pela palestra, foi muito maravilhosa, e que possamos levar essa energia para os nossos lares, para a nossa semana. E gostaria de agradecer muito a espiritualidade por tudo. Que assim seja, graças a Deus.